Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 297 da História de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Então, a família sagrada estava em Betânia, né? Agora ele vai continuar a sua viagem. Já estavam novamente percorrendo o caminho conhecido que evitava Samaria. Jericó continuava ainda em ruínas desde o tempo em que a cidade caíra nas mãos de Simão, um escravo da corte de Herodes que, encabeçando um grupo de bandoleiros da Pérea, tentou proclamar-se rei. Ao longo de todo o caminho, tropeçavam em ruínas e sinais de incêndio. Mas voltara a paz e as pessoas iam e vinham na reconstrução das casas destruídas pelo fogo e no replantio de árvores para substituírem as abatidas. Nas estradas imperava a segurança proporcionada pela presença dos romanos. Todo bandido capturado era imediatamente crucificado. O terrível, o mais cruel dos castigos, reapareceu na Judéia. Aplicado no tempo das guerras dos Asmoneus, caíra depois no mais completo esquecimento. Herodes começou de novo a crucificar. Mais tarde, esse tipo de castigo foi aplicado pelos soldados romanos. As numerosas execuções provocaram a destruição das árvores tão escassas no país. Contava-se que o governador da Judéia, recém-nomeado, recebera uma petição para abolir o castigo da crucificação. Atravessaram o Jordão e caminharam durante 2 jornadas pela estrada traçada entre a depressão do Gor e as montanhas nuas da Pérea. Em seguida, voltaram a cruzar pela segunda vez o rio, entre Pela e Citópolis. Agora estavam em território da Galileia, que então constituía uma tetrarquia autônoma. Aqui também encontravam ruínas por toda parte. Eram recentes. As lutas com os rebeldes tinham acontecido alguns dias antes. A pequena cidade de Naim ainda fumegava quando a atravessaram. Os que voltavam para suas casas destruídas contavam que, 4 dias antes, acontecera nos arredores da cidade uma sangrenta batalha dos romanos e soldados do tetrarca Antipas contra os revoltosos enviados por Judas de Gamala. Os insurretos foram cercados e aniquilados. Os que não tinham perecido foram crucificados pelos soldados. Tiveram a comprovação dessas coisas ao subirem a extensa elevação montanhosa entre Nazaré e Séforis. Ao longo da estrada havia como uma coluna de cruzes. Nelas estavam suspensos os rebeldes aprisionados. Por cima dos corpos distorcidos pela tortura, viam-se nuvens de pássaros. Os pássaros pousavam sobre os braços das cruzes e as cabeças dos condenados. Arrancavam os olhos, despedaçavam os corpos com bicadas,
À noite, os chacais aproximavam-se das cruzes e saltavam sobre os despojos, pois muitos corpos tinham as pernas e o ventre despedaçadas. Sobre a estrada pairava o fedor de corpos em decomposição. Na maioria dos casos, já eram cadáveres os que estavam suspensos. Mas de vez em quando, um corpo se contorcia com um movimento de réptil, deslizando pela cruz, para cima e para baixo. Ao redor pululavam nuvens de moscas num zumbido ensurdecedor. De quando em quando, ao pé de uma cruz, uma mulher afugentava com um pau os pássaros que devoravam o corpo. Pela estrada passavam patrulhas de soldados romanos. Os soldados não ligavam para as mulheres. Olhavam indiferentes os crucificados e se limitavam a estugar os cavalos para afastar-se o quanto antes dos despojos putrefatos. No pequeno monte onde se bifurcava a estrada, descendo a Séforis por um lado e a Nazaré pelo outro, suspensa em uma cruz mais alta que as outras, havia um homem e sobre sua cabeça uma tabuleta com uma inscrição. Impressionados pelo espetáculo monstruoso que se oferecia a seus olhos, tratavam de cruzar o quanto antes o bosque de cruzes. Ali, porém, eles se detiveram. O homem suspenso na cruz devia ter acabado de morrer. Ainda tinha sangue fresco sobre o corpo. Ainda estava banhado de suor. A cabeça muito caída. A boca muito aberta, como num grito. Os músculos tensos, petrificados num último esforço. A tabuleta, suspensa, acima de sua cabeça, trazia escrito: Judas de Gamala, Messias dos judeus. José afugentou com um golpe da mão um pássaro que pousara sobre o braço do justiçado e, estendendo seu longo pescoço desprovido de penas, tentava alcançar o olho com seu bico. Sem aquela inscrição, não teria reconhecido Judas. Fitava horrorizado o corpo retorcido e desfigurado pelo tormento. Não parecia aquele homem que irradiava força e confiança e que em outros tempos o exortava a ser um de seus partidários. Ó Adonai, ouviu um murmúrio a seu lado. Como deve ter sofrido este infeliz. Deveríamos fazer uma oferenda por ele, como fazia Judas Macabeu por seus soldados. Fora Miriam que dissera isto. José já tinha visto antes, quando passavam ao lado da colunata de cruzes, que as lágrimas corriam por suas faces e seus lábios se moviam em silenciosa oração. Mas a vista deste corpo parecia ter enchido Miriam de uma dor maior que a vista dos outros. Seus lábios tremiam dolorosamente. As lágrimas caíam-lhe, deixando um rastro brilhante. José quis dizer algo tranquilizador, mas faltaram-lhe as palavras. Olhando aquele corpo torturado, pensava que o mundo em que os homens são capazes de infligir semelhantes sofrimentos aos demais é um mundo de loucos. É preciso fugir dele ou aceitar suas leis horríveis.
Não havia outra saída para o homem. O homem não podia mudar essas leis. Nenhum Messias humano poderia consegui-lo. Todos teriam o mesmo fim. Os olhos de José desviaram-se do corpo ensanguentado e se voltaram para o jovem que estava a seu lado. Jesus olhava o crucificado atentamente. Seu olhar parecia resvalar lentamente, como por degraus, desde a tabuleta por cima da cabeça caída até os punhos atravessados pelos cravos, desde o peito inchado até o ventre tenso, até os pés cravados. Poder-se-ia pensar que o jovem desejava ver cada detalhe da execução para conservá-lo na memória. Pareceu a José que havia terror naquele olhar, mas também um traço de inflexível vontade. Quem era ele realmente? Aquele que o chamava de Abba? Perguntou-se José. Se ele terá de ser um Messias a mais, como aquele suspenso na cruz, então espera por ele uma inevitável derrota. Nada o livrará dela. O verdadeiro Messias será diferente daqueles que usurparam o seu nome? Tudo isto tivera um início milagroso, mas agora a vida prosseguia como sempre, normalmente. Tudo era complicado demais para entender. Já fazia tempo que duvidava da possibilidade de compreender os mistérios que o encarregaram de ocultar. Sentia apenas que estava indissoluvelmente ligado a esses mistérios. Não só pelo fato de ter sido chamado. Lentamente havia compreendido que desejava ser aquilo que lhe pediram para ser. Não sabia se seu papel era ou não importante, mas era um papel a que não estava disposto a renunciar por preço algum. Fosse qual fosse o perigo que pudesse envolver. Este corpo me causa terror, pensava, olhando para a cruz. Mas, ainda que eu tenha de pagar este preço, eu o pagarei para que meu filho seja o verdadeiro Messias. Mesmo que eu tema esta dor com cada partícula de meu corpo, que assim seja. Esse capítulo é muito significativo, né? Embora a cena aqui é de criação do nosso escritor polonês, né? Jan Dobrazinski, é um capítulo muito significativo, né? Nessa história, porque ele imagina, né? Então, a família sagrada, né? Se movendo de Betânia a Jericó, né? Betânia a Nazaré, desculpe. Se defrontando, né? Com esse jardim de cruzes, né?
Então, a crucificação foi um método aplicado pelos romanos, né, para a execução da pena de morte durante quase os registros históricos dão conta de que isso durou muitos séculos, né? E o espetáculo era terrível, né? O nosso autor tenta descrever, né, esse espetáculo. E isso chocava muito as pessoas que presenciavam esses espetáculos, né? A igreja teve muitos mártires, né, crucificados, muitos, em várias partes do Império Romano, né? Mas isso era tão tremendo, né, que essa prática foi terminada lá pelo século IV, né? Mas por exemplo, o nosso o crucifixo que a gente usa hoje, né? Ele só foi se tornando, né, um símbolo para os cristãos depois de gerações de gerações de homens que não tinham visto essas crucificações pessoalmente, né? Esse horror da crucificação fez com que a cristandade toda só começasse a venerar a cruz de Nosso Senhor, né, com tranquilidade depois de algum tempo, né? Porque a memória, né, dessas execuções ficou muito viva na mente, né, dos cristãos, né? E aqui o nosso autor faz com que, né, José se encontre com aquele fariseu, né, com que ele viajou, né, um dos fariseus com que ele viajou pela primeira vez na direção de Nazaré, né? Estão lembrados que nós fizemos uma descrição da viagem de São José para Nazaré, estimulado pela conversa que ele teve principalmente com Isabel, né? Mas também com Zacarias. E ele foi para Nazaré e encontrou então essa dupla de fariseus, né? Um deles era o Judas de Gamala, inclusive que o convidou, né? O Judas, ele estava certo da vinda do Messias, que o Messias já estava nascido e que ele seria uma figura guerreira, né, que libertaria o povo de Israel do jugo do Império Romano, enfim. E ele fala para José o procurar, né? Porque José demonstrou coragem, né, bravura, quando ele enfrentou aqueles assaltantes na viagem, né? Vocês estão bem lembrados disso. E agora ele encontra Judas, né? Crucificado, recém-falecido, né?
Então aqui ele descreve o horror dessas cenas, né? E aqui tem alguns outros elementos, né, nessa descrição da cena que o nosso autor nos oferece, né, para contemplação, né? O primeiro elemento é a reação de Miriam, né? A reação de Miriam diante desse horror, né? Prefigurando, né, a reação dela no momento em que seu próprio filho será crucificado, né? A outra reação que é descrita, imaginada, né, por Dobrazinski, e é descrita o olhar atento, detalhista, né, que Jesus lança para a cena, né? Como que antecipando, né, a sua próprio destino, né? E os santos nos dizem, né? As revelações dos santos também nos afirmam, né? Hoje, inclusive hoje, na meditação de Santo Afonso, né, ele cita uma revelação que Nosso Senhor deu a uma religiosa, né, que sofria sofria fisicamente muito, e Jesus apareceu para consolar essa religiosa, e ela reclamava dele, né, dizendo que ele teria sofrido apenas 3 horas na sua paixão, e ela ali estava sofrendo a vida inteira, uma doença, alguma limitação física. E aí ele responde para ela, né? Ele responde que ele sofreu a vida toda, né? Ele antecipou os sofrimentos da cruz a vida dele inteira, né? Então ali a gente vê o jovem, né, antecipando, né, um momento de antecipação ali dele. E o autor nos faz contemplar a cena de Jesus observando atentamente, né, os detalhes da crucificação desse Judas de Gamala, né, que inclusive tem a tabuleta, né, de identificação, né, em cima, como ele terá depois, né. E, por fim, o terceiro elemento dessa cena que o autor nos oferece é uma meditação de São José, uma pequena meditação de São José, que estimulada, né, pela cena, mas que tem uma reflexão tão cheia de significados, né? Tão cheia de significados. Então ele está meditando sobre o mistério do Messias, né? Mistério do Messias. Quem é esse que me chama Abba, né? Então, quem é esse menino? Quem é esse, né, ser? Né? E aí ele chega à conclusão de que ele está envolvido em mistérios, né? Mistérios que ele não, insondáveis, né? Que ele não vai resolver. Mas tem uma frase que é impressionante, né?
Ele fala assim, uma beleza isso aqui. Lentamente havia compreendido que desejava ser aquilo que lhe pediram para ser. Não sabia se seu papel era ou não importante, mas era um papel a que não estava disposto a renunciar por preço algum. Fosse qual fosse o perigo que pudesse envolver. Isso é uma beleza, né? Quer dizer, Deus dá a todos nós, como deu a São José, né? um papel, uma vocação. E cada uma das nossas vidas são envolvidas num mistério insondável também. Né? Mas, como aconteceu com São José, quando a gente aceita essa vocação e nós nos colocamos dentro desse papel que Deus quer que a gente desempenhe, não importando se o papel é relevante ou não, acontece exatamente o que aconteceu com São José, né? Ele passou a não estar disposto a renunciar a esse papel, mesmo que ele não compreendesse, mesmo que ele não soubesse, no final das contas, em que isso ia dar. Mas ele não estava disposto a renunciar a esse papel de forma alguma. Quer dizer, a vocação que Deus nos dá, ela fica tão, e quando a gente aceita, né, ela fica tão entranhada na nossa vida, na nossa mente, ela participa tão vivamente, né, da nossa vida, dos nossos hábitos, das nossas conversas, que a gente passa a tomar para nós a vontade de Deus, ou seja, a gente passa a fazer a nossa vontade corresponder à vontade de Deus, né? Então, esse é um aspecto dessa meditação de São José que o autor imagina, né? É muito, muito significativa, né? Essa transformação de um José que ainda se debatia, né? Nos primeiros anos ainda se debatia com o papel dele, como é que era ser a sombra do pai, como é que era o tratamento que ele devia dar à esposa, ao filho, para uma situação em que ele já não abre mão daquele papel. Né? Ele ficou tão dele, era um papel antes só que Deus tinha dado a ele, mas esse papel se transformou num papel agora tão dele que ele não abriria mão mais dele, né? Como se ele dissesse, nem se Deus quiser, eu vou abrir mão dessa minha vocação, desse meu objetivo, dessa minha posição, né? Mesmo sem entender o mistério no qual ele estava envolvido, né? Uma beleza isso. Pois bem, mas eu queria ouvir agora as observações e comentários, se vocês tiverem algum a fazer. Professor, Sim. isso que o senhor falou é tão interessante, porque puseram na nossa cabeça algo que é bem o contrário do que o senhor falou aqui a respeito de São José. Que é o seguinte, né? Que a gente deve fazer
só aquilo que a gente ama, É, né? Só que é bem o contrário, né, professor? A gente não pode fazer só o que a gente gosta, né? A gente faz várias coisas que a gente preferia, às vezes, estar fazendo outras, né? a maior parte do tempo a gente queria fazer outra coisa. Isso. Só que se a gente tiver em mente qual que é, né, Deus e qual que é a finalidade da nossa vida, a gente passa primeiro a aceitar, depois até a gostar. Isso, exatamente. Né? A gente aprende a gostar daquilo. Por quê? Porque a gente vê que a finalidade, se é algo que nos leva para a salvação da nossa alma, mesmo que aquilo seja difícil e que não seja prazeroso no início, vai se transformando. A gente descobre que era a única coisa que nós podíamos fazer na vida. Não tinha outra. É uma coisa incrível esse mistério, né? Essa coisa da vocação. O termo vocação está muito desgastado hoje, né? A gente associou essa palavra a uma coisa profissional, material, né? Mas vocação é vocare, né? Vem do verbo vocare, de chamar, né? Aquilo a que Deus te chamou a fazer, né? Mas é isso mesmo que você falou, assim. No início é difícil a gente aceitar o que a gente tem que fazer por vocação mesmo. Depois a gente descobre que era a única coisa que a gente podia fazer na vida. Era aquilo que realmente você fez. Quando você aceita, né, o chamado. Assim, não tinha outra coisa. Você não caberia em um outro lugar. Né? Agora, isso é o contrário, o oposto da vida moderna, da ideia de liberdade, do liberalismo, né? Essa coisa de fazer o que te dá prazer, fazer o que você quer, independente de padrões, independente de regras, etc, etc, etc. Né? É verdade. E é por isso que a gente vê hoje, né, essa loucura das pessoas para que chegue o final de semana, para que cheguem as férias. As férias, não é? Ou para que chegue a aposentadoria. Também. Porque parece que é a partir dali que a pessoa vai viver, né? Durante a semana inteira ela se arrasta para chegar ao final de semana e ela ter vida. Sextou. Isso me faz lembrar bem, a gente já comentou sobre isso, né? Aquela vez que eu ouvi o Evandro Pontes falando que a coisa foi invertida, né? Antigamente, a sexta-feira era o dia do recolhimento, o dia do silêncio, né? E o domingo, o dia da alegria, né? Agora a coisa está invertida, né? No domingo tá todo mundo acabrunhado, né? Porque a segunda-feira está próxima e você vai retornar para aquele suplício, né? Que é o trabalho, exatamente. Porque ninguém faz aquilo a que foi chamado para fazer. Né? A suposta vocação profissional tem inclusive teste psicológico para você descobrir qual que é a sua vocação, né? Os testes vocacionais. Eu não sei se existe mais hoje, mas na minha época existia isso. Você fazia teste vocacional antes do vestibular, inclusive. Eu fiz um desses testes imbecis. Mas assim. Isso deu certo esse teste? Como é que foi? Rapaz, o teste foi inconclusivo, porque segundo o teste, eu tinha várias vocações. Muitas vozes me chamavam. Multitalento. Muitas vozes me chamavam. Todo, porque eu já sabia o que eu queria fazer no vestibular, então eu já direcionei. Mas tudo na área das ciências exatas, da engenharia, essas coisas todas. E eu acabei escolhendo engenharia porque eu tinha medo de ser professor e morrer de fome.
Você imagina, como é que a minha vocação apareceu? Não tem jeito, você não tem jeito de fugir dessas coisas. Né? Eu falava, não vou fazer matemática e física, porque isso aí só dá para ser professor. Eu vou fazer logo engenharia. E aí, enfim. Mas essa. é, é, na verdade, a única coisa que a gente deve preocupar é seguir a vontade de Deus mesmo, né? Porque essa situação em que José se encontra ali naquele momento, né? É uma situação em que a ficha cai, né? Poxa, eu aceitei essa missão misteriosíssima, cuja a própria revelação dessa missão é misteriosíssima, né? Vivi agora até, né, mais de 10 anos nessa missão e agora caiu a ficha para ele. Quer dizer, nesse momento em que ele vê aquele jardim de cruzes, né? Ele vai dizer, agora eu não largo essa missão por nada nesse mundo. Né? E ele antecipa ali, ele não vai ver, né? Pessoalmente, mas ele antecipa o sacrifício do filho dele, né? É uma coisa bonita, né? Uma coisa sutil que, se você pensar bem, só um grande escritor pode colocar isso no papel, né? É que você coloca isso no papel, né? Só um escritor, né? Um bom escritor, como o Dostoiévski que pode colocar essa coisa no papel, né? Essa sutileza, e usando de elementos históricos, né? Que realmente ocorreram, enfim. Juliana está falando aqui. Os desígnios de Deus são um mistério mesmo. Quis fugir da profissão e foi incorporado nela. Pois é. Sabe que tem uma história muito mais interessante, que é a do Corção, né? O Corção, ele vivia enquanto criança, rapaz, né? Adolescente, ele sempre viveu num ambiente de escola, porque a mãe dele tinha uma escola, né? A Escola Corção, chamada. E ele, contando, né, ele conta em várias partes da obra dele, que ele sempre, desde que ele se lembra de si mesmo, ele sempre estava ensinando alguma coisa a alguém. Ele conta que quando ele passava de uma série para outra, na escola da mãe dele e depois em outras escolas, ele passava a ensinar os meninos da série anterior. Então ele fala assim, né, eu nunca tive um momento na minha vida em que eu deixei de ensinar alguém, né? Ele se dava o nome de animal professor. E a profissão, essa expressão é interessante, né? Porque como se ele dissesse que a profissão dele já era parte da natureza humana dele, né? Então, assim, essas vocações, né? Quando você analisa a vida de pessoas que escreveram sobre a vida dele, ou mesmo que um grande biógrafo escreve a vida de alguém, você vê que essa vocação, ela, seja ela qual for, das mais importantes, das menos importantes, dessas grandes almas, né, que aceitam a vontade de Deus, ela aparece cedo e a pessoa, por mais que ela tente, ela não consegue se desgarrar, né? Porque assim, o próprio Corção, né, a vida dele deu voltas, ele depois parou de ensinar, se tornou engenheiro, fez várias obras na parte da engenharia, mas depois volta
é chamado de novo a ser professor. Quer dizer, não tem fim, né? Essa para quem de alguma forma se mantém em contato com esse chamado, né? Profissão, né? O profissão. Estava Corção. E depois, veja, depois ele exerce a mesma profissão, digamos assim, a mesma vocação, através dos escritos dele, né? Depois ele escreve o primeiro livro da vida dele, ele já tinha 40 anos, né? Que foi exatamente a biografia. Inclusive ele começou pela biografia dele, a autobiografia, né? Mas, então, enfim, essa aceitação, né? E veja, a aceitação primeira da sua vocação é uma aceitação agitada, né? Porque você não tem certeza que aquilo é de fato a sua vocação, né? Você luta, né? Ainda, né? Você fala assim, não, eu ainda vou seguir o caminho que eu tinha pensado, né? Eu, por exemplo, eu quase fui contratado, né, como engenheiro, pouco antes da minha formatura. Na minha época tinha uns estágios que você fazia nas empresas que eram destinados a que logo depois do seu estágio você se formaria e era contratado nas empresas, né? Eu fiz um estágio desse na CEMIG na época. Mas, enfim, eu saí antes de acabar o estágio porque eu não estava gostando daquilo. Eu falava assim, não, aqui se eu for contratado como engenheiro da CEMIG eu vou enlouquecer em dois anos. E acabei saindo, né? Então, é isso, né? Deus tem os caminhos dele que é mistério para nós, né? Mas, no caso de São José, né? Que é uma pessoa escolhida diretamente por Deus para uma missão extraordinária, né? Extraordinária. Ele foi escolhido, obviamente, por Deus muito antes do começo da nossa história, né? Aqui, desde sempre, ele foi escolhido para ser a sombra do Pai, né? O Pai adotivo do Nosso Senhor. Mas ele não sabia disso, né? Deus sabia disso, mas ele não sabia, né? Então ele era um nagar lá, um marceneiro lá em Belém. Enfim, só isso. E ele podia ter continuado a vida dele, se ele recusasse, né, o papel, sido um nagar importante, um cara bem de vida, um descendente de Davi, bem de vida. Podia ter aceito, inclusive, a proposta daqueles parentes dele para ir para Antioquia, por exemplo, e fazer uma grande indústria de móveis, por exemplo, em Antioquia, né, que era um polo desenvolvido, né? Ele tinha, com as habilidades dele, muitas possibilidades na vida, né? Mas enfim, essa contemplação, né? A gente que eles falam que a gente está na terceira idade, né? Mas a gente velho mesmo, como estamos, eu, né? Nós, olhando para trás, é que a gente vê que, enfim, quando a gente tem uma vida associada a uma vocação, uma coisa que a gente identifica desde cedo na vida da gente, a gente vê que eu não conseguiria ser outra coisa que não professor. Eu não tenho outra habilidade, eu não tenho habilidade manual, nenhuma outra coisa eu faria. Assim, não tenho habilidade comercial, não tenho. Se eu tivesse numa empresa de engenharia, eu já tinha morrido de tédio, né? Então, vendo
Então, eu não saberia fazer outra coisa que não aquilo que eu fiz, né? Então, no meu caso, no caso da Ana Paula, ela já contou que ela queria ser dentista desde de criança, né? É outra coisa que, assim, se você não fosse, não adianta, né? E, enfim, muitos outros, né? Agora, professor, a gente está falando aqui de profissão, né? E realmente o senhor falou aí falou de mim que quando eu era criança eu já brincava de dentista. Pois é. Que coisa louca. Mas é engraçado que eu vejo que a minha vocação tem uma outra vocação, que é a seguinte: eu sou quase 11 anos mais velha do que a minha irmã. Eu tenho um irmão do meio, que é 2 anos mais novo que eu, e tem a minha irmã, que é quase 11 anos mais nova que eu. E na época que minha mãe voltou, que a minha mãe teve a minha irmã, não existia essa licença maternidade de 6 meses. Era 1 mês de licença apenas. E ela tinha, como professora do Estado, ela tinha férias-prêmio, então ela tirou mais 2 ou 3 meses de férias-prêmio que ela deixou juntar. E aí ela ficou com uma licença um pouco maior. Mas quando ela voltou a trabalhar, fui eu que fui ficar com a minha irmã. Era eu que tomava conta dela. Então, assim, era uma criança de 11 anos tomando conta de um bebê, de meses. E eu ficava com a minha irmã. Mais tarde, isso vai acontecer de novo, né? Eu buscava a noiva do meu irmão na faculdade. Depois essa minha irmã, na faculdade eu saía do consultório, eu ia buscá-la na faculdade. Eu tomei conta da minha sobrinha mais velha durante um tempo. Então, eu buscava no colégio, eu levava para o colégio, eu ajudava nas tarefas, para casa, essas coisas. Agora, sobrinha, a filha da minha irmã, eu estou tomando conta. Você teve vários filhos, né? O meu próprio pai, eu vejo o quanto ele confia em mim, nessa guarda. Então, eu vejo que Deus vai nos levando. E outra, né? Eu não tinha eu não tinha essa noção que eu tenho hoje, de pensar na finalidade da nossa vida, do servir a Deus, né? Não, também não, eu também nunca tive. Não tinha. Né? Então, eu vejo aquela capa daquele livro, né? As Ideias Têm Consequências, que são cegos guiando outros cegos. Sim. Eu era uma ceguinha daquela, sendo guiada por outros cegos. Né? Então, assim, pela graça de Deus, né, é que a gente vai descobrindo, e hoje eu sou capaz de olhar para trás e ver essa minha vocação, que Deus me deu algo assim de que quase essa vocação, missão, né, de estar olhando pelos outros, né? Minha avó também tinha muito isso, eu dormia muitas vezes na casa da minha avó, e sempre ela me pedia para fazer algo com ela, sabe? Então, eu sempre tive muito esse lugar, sabe? Então, a vocação, só para dizer que a vocação, estou contando isso da minha vida, só para dizer que a vocação, realmente, hoje, como o senhor diz, ela é muito confundida apenas com a profissão. Ah, sim. Que também é uma vocação. Sim, né? Sim. Mas, e que hoje, inclusive, está sendo muito colocada de lado em função de se olhar se ela vai ser rentável ou não, né? Vai me dar dinheiro? Não vai me dar dinheiro? Então, vocação não tem nada a ver com isso. Mas existem outros chamados, né, na vida da gente. E é uma beleza, porque, veja, esse tipo de chamado que você atendeu, você só descobriu com a visão em perspectiva. Porque na hora que você estava sendo chamada e estava executando a tarefa para a qual você estava sendo chamada, você não tinha consciência disso. Isso aqui é interessante. Você simplesmente fez. Né? E no olhar de perspectiva é que você descobriu que você executou uma vocação para a qual você tinha sido chamada que nem sequer
você sentiu que estava executando, né? A Juliana está falando aqui, como diz o professor, você é mãe de muitos filhos. Você só não gerou. Mas o mais importante, você faz, cuida. Isso é a Ju, a Ju Santana. Mas é isso, eu concordo com ela mesmo, é isso mesmo. É, o professor Orlando Fedeli também dizia isso, né? Que ele não tinha filhos naturais, mas que ele tinha muitos filhos. Ele assim, se orgulhava de ter muitos filhos. Mas assim, por vontade de Deus, né? É isso mesmo. É uma. É, por isso que o Nelson Rodrigues sugeria para os jovens, né, envelheçam. Porque mesmo numa certa idade que você olha para trás é que você descobre essas coisas, né? Que ocorreram na sua vida naturalmente, que você não pensou num papel que você estava desempenhando, você não pensou em aceitar nenhum tipo de vocação, nenhum tipo de chamado, mas você se tornou dócil, né? Você fez aquilo que estava sendo pedido e com essa docilidade você desempenhou um papel que Deus queria que você desempenhasse, né? Hoje você pode fazer com a sua sobrinha, que eu sei que você faz, né? Um papel que agora sim você está consciente de que se é uma vocação e o faz bem, né? Mas é muito belo a gente ver enfim, de novo, né? Aquela coisa da sutileza de Deus, de como é que Deus entra na nossa vida, como é que Ele nos toca, como é que Ele, mesmo antes da gente pensar nele, mesmo às vezes essas coisas ocorrem com você fora da igreja. No meu caso foi isso, né? Eu me afastei da igreja, só deu muito tempo depois que eu voltei. Mas ele continuou, né? Ele é Deixa eu mãe. interromper rapidinho. Pode? A Ana Paula, não somente isso, ela descobriu outra vocação agora como professora. Ah, pois é, mas é curioso, né, Juliana? Porque não está muito fora dessa. O ser professor não é muito diferente de ou cuidar das pessoas. É só uma forma Verdade, diferente de isso é verdade. cuidar, né? E agora ela vai usar toda as suas habilidades que ela ganhou ao longo do tempo com a outra vocação para aprimorar ainda mais, né? Essa, essa coisa de ser professora, né? Quando ela eu disse para ela que quando ela me perguntou se devia aceitar o convite, etc, etc, eu falei com ela que o maior risco que ela corria na época era ela gostar de fazer o que ela de ser professora, né? E, e é isso que aconteceu, né? Enfim, porque é, todo toda pessoa que tem essa habilidade, essa faculdade, né, de cuidar das pessoas, se dá bem na atividade de professor, né? De certa forma é um aspecto do cuidar das pessoas sem ensiná-los, né? Você, enfim, é um dos atos de misericórdia, né? Você, enfim, ensinar as pessoas a verdade, né? O cuidar da Ana Paula é mais ampliado. É, isso mesmo. Professor, Sim, Márcio. a questão de professor, ele até mesmo, a gente tem que cuidar dos nossos alunos mesmo como filhos, e muitos deles veem em nós, mesmo que inconscientemente, com né, ou seja, pai, seja mãe, dependendo do sexo do professor, né? Porque é uma atividade
essencialmente, né, só para adestrar, mas para orientar também, né? É. Quem quiser ser pai e mãe e não quiser ser professor, melhor pensar em outra coisa, né? Ser um leigo celibatário, religioso, sacerdote. Não, mesmo sacerdote tem que ensinar a cuidar, né? Não tem jeito. Não tem jeito nenhum. Como religioso, ele vai ascender a um ponto que ele pode ser mestre no bispo, superior ali e tal. Ele vai ter que ter esse papel de pai ou de mãe também. Né? Tanto é que, por exemplo, os alunos que têm problemas com pais, eles começam assim, a surgir contra os professores, porque projetam neles a figura A figura do pai, paterna, né? Se for aluna da mãe, né? Aquele colinho da professora. Né? E eu fico lembrando também das minhas alunas que ficam tentando me manipular, assim. Eu falo assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa. Sabe com quem isso funciona? Com esse joguinho seu, com seu pai. Eu não sou seu pai, isso não vai funcionar. Aí elas fazem aquela cara de revolta, não tem disso. Na verdade, eu também funcionei como um pai que não se deixa manipular. Né? E a família do hospício do Bananistão, assim, é isso, né? É filho manipulando pai. Manipula primeiro a mãe, ganha a confiança da ingênua, o bobo, da fraca, sei lá, que vai se dar isso, para depois ela tentar manipular o indivíduo lá, e se ele for birrento, pirracento, burrão, marrento, vai partir para outras, para encheção de paciência, até um indivíduo perder paciência de vez, largar deixar as coisas rolarem como são para poder ter um pouco de paz. Mas a questão da vocação tem disso. Eu, por exemplo, profissionalmente, até hoje eu não sei por que eu sirvo para isso. Mas você... Eu não sei por que eu sirvo. Eu caí numa atividade que eu tenho pensando assim, vou manter aqui o que eu aprendi desse idioma aqui, mais tarde eu volto para lá. Junto um dinheirinho, depois eu volto, esfrio a cabeça um pouquinho e volto para lá. Porque não consegui as coisas por falta de idade, né? Você é professor. Você é professor. Eu fui, né, professor? Eu tô sendo. E sei lá, a única coisa que eu sei, e como a Ana Paula colocou essa vocação, que eu aproveitar, que é uma coisa que eu ia pensar, é como é que a vida faz, não sei se com os outros foi assim também, pelo menos comigo é o seguinte, a gente começa a se perguntar, por que esse tipo de tarefa sempre vem nas minhas mãos? Por que as pessoas sempre empurram esse trabalho? Por que eu sempre sou jogado numa situação dessa? Quer dizer, não procuro a situação dessa, porque, como ela disse, né? A gente quer as coisas assim, que são agradáveis a gente, mas, né, como diz Santo Afonso, né, Deus te oferece a sua cruz todo dia de manhã. E sempre vem esse tipo de coisa, e aí, né, a minha vocação, pelo menos, não importando que tipo de trabalho que eu tenha que fazer, seja remunerado e profissional ou não, é sempre aquela coisa. Você vai fazer algo difícil, pesado, perigoso, que ninguém faz ou quer fazer, e de preferência, mal você está minimamente preparado, vou te jogar esse fardo nas costas, e você vai ter que cumprir isso bem e rápido. Então, essencialmente é isso. Deus nunca oferece pra gente uma coisa que a gente tá preparado. É que na caminhada ele prepara a gente. Ele se prepara muito, né? Ele prepara a gente direitinho. Depois que você olha para trás, você vê, nossa, olha o que eu aprendi com isso, né? Mas agora você já está numa tarefa ainda mais difícil, ainda mais difícil do que essa. Ou seja, igual o videogame, né? Você mudou de fase, né? E já está numa fase ainda mais difícil, e aquela que você achava que era difícil se tornou ainda mais fácil. Aí vem a graça escondida, né? Atrás das dificuldades, né? Outro dia o senhor mesmo estava falando sobre isso. Não, isso aí é... Mas eu sou, não tenha dúvida, eu sou um professor. Sei lá, professor Márcio. Primeiro você vai ter que, depois que o senhor participar de alguma aula que eu der, aí você vai falar. Não importa. Você é professor, porque as pessoas te perguntam as coisas, as pessoas te procuram para conselhos. Isso é ser professor. Eu sei como é que é isso. Sabe o que é professor? Eu não sei se meus conselhos são bons, não, mas pelo menos assim, eu acho que eu tenho uma disponibilidade. Outro dia eu estava falando com as doninhas lá da igreja e tal. Eu disse, não, simplesmente porque eu dou um pouco de atenção para as pessoas, trato-os com gentileza, com bondade, estou disposto a escutar.
Se eu tenho uma ideia, eu passo ou não. É só isso, que as pessoas hoje em dia elas são diferentes das outras, né? Passa, batido, ninguém cumprimenta, né? Se alguém pergunta coisa, uma informação, aquele negócio que igual eu falo, a pastoral da acolhida, né? É uma sala da Olá, colheita. tá comigo? Então vem cá, me Mas, ajuda. mas, É mais ou Omar, menos isso. mas, ô Márcio, é só o jeito da pessoa, trai essa, essa facilidade de falar, de ensinar, de explicar. E as pessoas são atraídas por isso. Então, isso é verdade. Assim, quando elas veem uma clareza na fala, clareza não precisa ser em questões filosóficas nem nada, não. Clareza em coisas corriqueiras, né? Assim, Sim. e é o que você é, então não tem jeito, não. Será? A Juliana tá assim. Indiretamente, o Márcio também é um grande pai. É só olhar os catecúmenos dele e o apadrinhamento dele. O catequista que é, por excelência, professor de ascese. Ó, aí, Bondade dela. tá aí, tá aí. Bondade dela, Mas é você isso. também é bondade, né? Não, mas é isso mesmo. Você Sei lá. tá. A mente é clara, as coisas fluem. As pessoas são atraídas por esse tipo de clareza, de prontidão, né? Quer dizer, prontidão para explicar, prontidão para dar atenção, prontidão para é acolhida mesmo, a pastoral da acolhida. Pastoral Você da podia, acolhida. você podia fazer isso lá, Pois é. pastoral da Um dia acolhida. teve um rapaz que falou assim: é o Márcio a cara da Não pastoral da rebaixa o homem, não, professor. Não rebaixa ele, não. Mas pensa bem. Mas mesmo ainda que fosse um rebaixamento, né? O Santo Afonso coloca, né? Como é que se exerce a humildade? Nos trabalhos mais baixos, nas tarefas mais modestas, mais simples. Acho que, inclusive, é um classificado desse que eu fiz e passei para o senhor. Isso mesmo. Está lá. Tá. Tá, dessas coisas. Embora não seja algo, né? O principal ali dentro da igreja, ali, tem um padre. Ele está ali, né? Só não é mais centro do que o próprio Cristo que está lá na frente. Mas quantas pessoas que às vezes vão naquela missa e falam assim: não estou entendendo nada, está confuso, é difícil, não vou voltar aqui mais não. E às vezes a pessoa pousava bem do meu lado, eu chegava, Isso, assim, ó, acompanha aqui. Um ilustre desconhecido que eu nunca vi antes, assim, acompanha aqui. Vem cá, olha aqui, olha só, aqui, bem isso aqui. Já na capelinha, uma vez, tinha uma moçoila lá, moça, assim, meio. Chegou num espaço meio deslumbrado, assim, achou tudo muito bonitinho e tal, mas estava completamente perdida. Aí eu tô vendo a hora que essa moça ia levantar e ir embora. Aí eu assim, elas não vão perder esse jogo agora, não. Fui lá, peguei o liçãozinho, fiquei lá do meu lado da arquibancada lá. Assim, tá aqui, ó, esse braço, tá aqui, ó. Teve uma hora, professor, tem um silêncio lá, e de repente o padre Jorge ouviu um. Ele estava rezando, ele parou. Aí meu sangue gelou, ele vai me dar uma bronca. Aí eu parei, né, segurei até a respiração, aí voltou a rezar, e aí continuei dando toque pra ela lá, ela conseguiu, graças a Deus, fez aquela cara que a gente vê nos alunos aí, que eles estão tensos, que não estão entendendo, aquela cara de alívio, assim, tipo, agora eu entendo, agora eu sei onde é que eu estou. E foi, nem me lembro mais se ela voltou, acho que não, mas acho que ela veio mais algumas vezes, tinha um rapaz de idades lá na minha frente. Mas esse quer exercer a vocação, Márcio. Algumas pessoas deviam ter percebido a mesma coisa que você. Você tomou a frente. Não, na verdade, isso aí, que às vezes outro dia eu estava comentando com o rapaz. Às vezes as situações me colocam como se fosse aquela ponta de lança, ou seja, vai na frente, abre o caminho aí, daqui a pouco nós estamos chegando. Mas é só porque você percebe as coisas, porque muita gente estava ali e não percebia, muita gente está na missa e não percebe essas dificuldades que a pessoa está. Você percebe porque é exatamente a vocação, isso é chamado. Às vezes, o chamado, às vezes, não é que você seja. Vai fazer por excelência, vai ser um grande professor, nem nada. Você vai ser um professor que está ali cumprindo a vontade de Deus naquelas coisas simples. Na verdade, igual que eu falo com o pessoal, né? Exatamente, igual a Ana Paula pronunciou aqui. É o que tem
pro dia. Eu estou disponível. É o que tem para hoje. Eu seja o melhor. Isso. Eu não creio que eu seja o melhor, não creio que também eu seja o pior. Só tô no meio ali. Mas é que apareceu oportunidade, você vai lá, corre e faz. Essa vontade de correr lá e pegar uma coisa. Não é igual um prato que alguém tropeça, joga pra cima, o prato vai cair, peraí. É o que temos para hoje. Gente, precisando de professor, sou eu aqui, não tem outro aqui, então vai comigo mesmo. Eu posso ajudar enquanto vocês arrumem. O melhor. Exatamente. Eu falei em 2007 ou 2006, isso foi até hoje. Pois é. 18, 17. Pronto, não arrumaram melhor. Mas o senhor tem que ver o seguinte, aí o senhor vai perguntar se eu sou um catequista presta, vai ter que perguntar pro seu cinegrafista aí, que é o seu filho, e perguntar, e aí, aula desse presta. Embora eu acho que eu tenho melhorado bastante lá até aqui. Tem certeza disso, meu cara. Mas a aula dele presta, dá sono, como é que é? Dá para aguentar até o fim? Explica as coisas com clareza? É isso a pergunta. Se você explica as coisas com clareza, eu tenho certeza. Não precisa perguntar para ele, não. Conversa com você, ué. Bom, a clareza mental e a confusão mental, a gente percebe em duas frases que a pessoa fala, mas. Sim, isso é verdade. Não precisa mais, não. Eu tento organizar as coisas para mim primeiro, para eu entender. Aí me dá aquela vontade de partilhar as coisas. Mas é isso ué. É claro. Todo mundo que entende tem vontade de partilhar. Nossa, negócio legal, vem cá. Deixa eu te falar. E outra coisa, se você não encontra aluno, você faz a sua esposa sofrer, porque ela que vai ter que te aguentar. Escutar minhas aulas. Vai. Aí vai. Compartilha. O dia todo. Eu ouvi. Exatamente. Olha que livro, olha que coisa, olha que frase. Olha, eu tava pensando sobre isso, de repente deu um estalinho. Não é isso mesmo. Mas aí é que para as pessoas, desviando o foco de mim, voltando para o assunto aqui, seria interessante as pessoas verem isso, perguntarem por que essas coisas vêm para mim, e aceitarem, isso e fazerem, abraçarem essa cruz, como os santos dizem, e fazer o melhor que ela puder dentro daquilo que. E a gente está falando de coisas boas, né? Mas as coisas más também têm que ser acolhidas da mesma forma, né? Os sofrimentos, enfim. Sim. As injustiças, as humilhações. É o que os santos. Acho que os santos nos ensinam, né? A doutrina da igreja nos ensina. Exatamente. Antes da coroa dos atletas lá que São Paulo falava, o esforço, o suor, e aí até chegar lá. Mas então era isso, professor. Mas a Juliana levantou a mão aí, ó. Deixa ela falar, deixa eu sair de campo. Não, é só mesmo para certificar não, né? Só mesmo para garantir. Para garantir isso, obrigado. Que é isso daí. Mas, às vezes a gente não percebe a vocação que a gente tem, mas Deus vai dando um jeito da gente exercê-la até mesmo sem saber. Que é o caso aí da Ana Paula, a Ana Paula falou, do percurso dela na vida, como é que as coisas foram se encaixando. E o Márcio é nítido, assim. O Márcio, se não fosse a pequena estatura dele, passaria batido. Mas ele é grandão, né? Todo mundo ali da igreja. Ele vê por cima, né? Por cima. Por cima. Mas assim, ele tenta até passar batido, ficar nos cantinhos. Mas a gente vê quantos jovens, principalmente os rapazes, né? Quantos chegam ali, às vezes, à deriva, e às vezes estão cercando ele ali porque ele está imbuído dessa facilidade em ensinar. E eu me lembro, não sei se foi ano passado, ano retrasado, acho que foi ano passado, né? Mesmo do ano passado, eu até me emocionei, porque na hora da crisma lá, muitos dos rapazes subiam e o Márcio estava lá, botando a mão por cima do ombro de um. Depois vinha outro, depois vinha outro. Ele voltava e pegava o outro menino. Eu vi, ué. Foi uma fila de padrinhamento. Sensacional. Isso aí, pra mim, sensacional. Para mim já é a confirmação dessa vocação dele. Né? Padrinho é o quê? É um paizinho. É um paizinho. Então, assim, são essas boas surpresas, são essas boas recompensas que Nosso Senhor nos dá imerecidamente,
diante daquilo que ele está pedindo para que a gente faça, ou nos impelindo a fazer, mesmo sem a gente saber, e que está dando frutos. A cena foi emocionante. Eu lembro dessa cena Foi, na nossa, Crisma. eu falo assim, não vai, a fila dele vai acabar. Não, ué. Que ele subiu aqueles degrauzinhos ali, voltava e pegava, voltava e pegava. Não, ele subiu e ficou, aí só a fila Pois é. Né, que ia mudando. Então, Muito legal. é isso. Muito legal. É muito legal. São essas coisas que são os desígnios de Deus, né? Que coloca na vida da gente. Que às vezes a gente espera ser uma coisa, ou fazer tal coisa, ou alcançar tal objetivo, e a gente não consegue. Mas se a gente olhar com bondade para aquilo que Deus nos recompensa, E pois a gente vai ver que ele nos deu muito mais do que a gente. E vocação, no caso, inclusive, do Márcio, que você está falando, Juliana, não significa profissão, né? É completamente. No caso da Ana Paula também, com o cuidado dela com as pessoas. Então, hoje está muito ligado, mas não significa, não. Exatamente, não significa profissão. Muito além disso. Aquilo que você, muito além disso, exatamente. Agora, se você efetivamente, né, igual o senhor é professor também, a Ana Paula se tornou professora, o Márcio se tornou professor, né? Não deixa de ser a profissão. Sim. Passa a ser, né? Isso é muito interessante. Muito interessante. Isso eu sei, não fazemos isso por dinheiro nenhum. Exatamente, não é. Enfim. Infelizmente mesmo, não tem o dinheiro envolvido, né? É o vocário mesmo. É o vocário mesmo, é só o vocário. E assim, a minha experiência também é essa, né? Quando eu me aposentei, a única coisa que eu tinha decidido era não voltar a dar aula. Eu me aposentei em meados de 2016. Já em 2017, o padre Paulo estava aqui, eu já estava dando aula. É uma coisa assim, enfim. Deus foi lá e puxou seu tapete. É uma coisa de doido. Eu falei, não, a única coisa que eu não quero fazer agora é dar aula. Aí pronto. E o pior é que dessa continuação da vocação, eu não vou aposentar, né? Não tem jeito de aposentar de um negócio que você não tem vínculo empregatício. Então agora eu tô destinado. O aluno mais humilde e dedicado é o que se torna professor. Enfim, sei lá. Eu só sei que é assim. É coisa do Chicó. Não sei, só sei que é assim. Professor. Diga. Seu sei lá foi um ato de humildade. Então, diz da carapuça. Não. É curioso isso, né? Porque quando eu falei que eu não queria ser professor na época, né? É porque eu via muito colega, né, se aposentando na UFMG e se transformando em professor em outras faculdades, etc. Eu falei, não, isso eu não quero para minha vida de jeito nenhum. Eu não quero ficar, enfim. Eu via muitos colegas, né? E outros se aposentando e se transformando em professores voluntários lá na universidade, etc. Eu falei, não, isso eu não quero fazer de jeito nenhum. O meu próprio departamento sugeriu que eu continuasse. Falei, não, nossa senhora, pelo amor de Deus, gente, me deixa. Eu estava querendo já uma distância, né, da universidade. Mas aí, mesmo de um ano depois, chega o padre Paulo. Mas é isso, gente. É isso. Muito bom papo hoje, né? Mais alguma observação, alguma comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência e os comentários e observações, as histórias aqui contadas
muito, muito bom. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana, né? Segunda-feira. Então, a semana que vem, talvez a gente então termine essa leitura e vamos começar com a próxima, né? Espero que todos estejam aí que todos os interessados já tenham comprado o livro, né? O Fogo Ardente. Mas a gente ainda comenta sobre esse livro na próxima semana. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.